Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é o Elton, sou consultor de investimentos CVM, vamos falar aqui sobre Tesouro Direto. Você que está começando, não entende muito bem como é que funciona esse programa de títulos públicos, vou explicar para vocês, você vai terminar esse vídeo já sabendo investir. Primeiramente, quando surgiu o Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto surgiu em 2002, numa parceria entre a B3 e o Tesouro Nacional, para trazer simplificação e acesso para as pessoas físicas. Até então, 2002, você só conseguia acessar títulos públicos através de bancos, fundos e era difícil acesso. E tinha os termos muito complicados, termos técnicos e tal. Então, uma forma de simplificar e dar acesso para pessoas físicas, foi criado esse programa bem interessante, bem legal. E até os nomes eles deixaram bem direto para vocês entenderem muito bem na hora de escolher qual título investir e assim não errar nos investimentos. Na criação, foi definido que precisaria ter um agente de custódia, um intermediário. Então, para você investir no Tesouro Direto, você vai precisar ter ou conta num banco ou conta numa corretora. Se você não tem conta nenhuma ainda, você pode usar essa forma mais rápida de se abrir, que é através do site, tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai te dar o passo a passo, tem que ter conta no GovBR e assim por diante. E aí ele vai te mostrar essas 4 corretoras aqui. E aí é de cadastro rápido via Tesouro Direto. Mas se você já tem conta em banco ou numa corretora, você pode consultar aqui se ela está disponível. Então, por exemplo, eu tenho conta no Itaú, vou procurar aqui o Itaú e ver se o Itaú tem a integração com o Tesouro Direto. Sim, ele tem, tá? Então ele é um agente integrado e aplicação programada. Perfeito. O que eu tenho que ficar atento na hora de escolher a corretora? A taxa que ele cobra. Então, dentro do Tesouro Direto vai ter 2 taxas. Uma, a taxa da corretora ou do banco. Segunda, a taxa da B3. A taxa da B3 é fixa, 0,2% ao ano, cobrado no momento que você for fazer o saque desse investimento. Essa taxa anual, a maioria que é das corretoras e bancos, a maioria já é zerada, tá? Então você percebe aqui que, por exemplo, o Itaú não cobra nada. Se eu limpar aqui, você vai ver que tem várias também aqui que não cobra nada. Uma ou outra ali vai cobrar 0,5% ou 0,2%. Então fique atento se a instituição que você está escolhendo, quanto que ela cobra de taxa, perfeito? Depois a gente precisa entender quais são os produtos que estão disponíveis, ou seja, quais são os títulos que estão ali disponíveis para você investir. Então a gente tem aqui, entrando em produtos, rendimentos dos títulos, a gente vai ver todos os produtos disponíveis. Você pode investir e sacar a qualquer momento qualquer um desses títulos. Lembrando, se você é nível básico, é interessante levar até o vencimento do título, tá? Então sempre pense em levar até o vencimento. Então 2028 é um investimento que casa com aquilo que eu estou buscando, com os meus prazos e objetivos. Se for, você investe, né? Então tem 2032, 2045 e assim por diante. Por que eu falo que se você é uma pessoa básica, né? Você provavelmente está vendo esse vídeo, você é uma pessoa básica. Mas é porque você pode sacar diariamente o seu investimento, a qualquer momento. Só que você vai ficar exposto ao risco da marcação no mercado. Isso daqui para você entender, é um pouco mais avançado, mas o título tem uma volatilidade durante os dias que pode ser tanto positiva quanto negativa. Então não é interessante sacar antes desse vencimento. Tá? Eu vou fazer um vídeo com esse módulo mais avançado sobre essa marcação ao mercado. Mas inicialmente vamos tentar levar até o vencimento. Você pode sacar a qualquer dia. E como que funciona o saque? O saque é em dias úteis, tá? Em 2 modalidades, D mais 0, D mais 1. O D é o número de dias. Então, D mais 0 significa o saque cai no mesmo dia. Só que para ser D mais 0 no Tesouro Direto, você só pode sacar até às 13 horas. Então, se você entrar meio-dia no seu banco, corretora, e pedir o saque cai no mesmo dia útil, tá?
Se você pediu depois das 13, aí torna D mais um, ou seja, mais um dia. Então só vai cair no próximo dia útil. Então se você pede numa segunda-feira, cai na terça-feira. Se você pedir na terça-feira e quarta-feira for feriado, cai na quinta-feira, tá? E se você pedir numa sexta-feira, umas 3 horas da tarde, vai cair na segunda-feira. Então tem que ficar atento a isso, a questão de saques. Vamos então entender cada título aqui. Então ele vai te dar os rendimentos aqui, o investimento mínimo. O investimento mínimo é R$1 e o máximo é 2 milhões. E aí ele te fala, cada título tem o seu próprio mínimo para se investir. Então o Tesouro Selic é 176, o prefixado 2028 é R$7,67. Então esse é ficar atento ao mínimo que você pode investir. Começando aqui pelo Tesouro Selic. Então a gente tem dois Tesouros Selic, 2028 e 2031. Tesouro Selic. Selic é a taxa de juros, a principal taxa de juros no nosso país, que é definida pelo Banco Central. Então eles se reúnem a cada 45 dias para definir qual vai ser a taxa. E atualmente, no dia que eu gravo, dia 3 de novembro, está 15% ao ano. Só que daqui 45 dias pode ter uma nova reunião, isso pode abaixar, isso pode aumentar. Tudo vai ser definido nessa reunião baseado nas informações da economia. Se a inflação está controlada, se o dólar está controlado, como é que está aí na questão política. Então são vários fatores que influenciam na decisão da taxa Selic. Para quem que é recomendado esse título, tá? Então 2028 vence dia 1 de 3 de 2028. Então 2028, esse ano na frente do título representa o ano de vencimento. E aqui a data exata de vencimento. Tesouro Selic é ideal para quem não sabe o que fazer com o dinheiro. Eu quero ter um dinheiro lá parado, eu não sei o que fazer. Pode deixar no Tesouro Selic. Eu quero usar para reserva de emergência. Pode deixar no Tesouro Selic. Por quê? Esse título é o que menos tem influência da marcação a mercado. Ele tem marcação de mercado, mas é uma volatilidade muito, muito pequena. Eu só consegui perceber, por exemplo, em todos meus anos investindo, quando a taxa de juros chegou a 2%. Só que 2% foi na pandemia. Então são momentos extremamente raros, tá? Então aqui dá para fazer para um curto prazo. Você pode sacar a qualquer momento porque não vai ter tanta influência, tá? Ou quase nada. Então é um título para reserva de emergência, para um tiro que você não sabe muito bem como utilizar ele. Depois a gente tem o tesouro prefixado, olha só o nome, prefixado. Então eu já fixo a rentabilidade anual no momento que eu invisto. Então tá 13,14 esse título aqui em 2028. E o 2032 está 13,63. Aqui, para quem quer esse investimento? Para quem está buscando esse prazo, 2028, 2032, e acredita que a inflação não vai passar de 13%. Então a inflação hoje que eu faço esse vídeo, 5% ao ano, eu estou fixando a 13%, então estou ganhando aí 8% acima da inflação. Perfeito? Então vou ter que analisar aqui um pouco mais o cenário, uma projeção. Então 2028, o que eu tenho daqui até 2028? Tem uma eleição em 2026. Quem vai ganhar? Quem vai perder? Se ganhar, o que pode acontecer? Né? Por exemplo, 2032 já vou ter 2 eleições. Quem são os possíveis candidatos para 2026? Quem são os possíveis candidatos para 2030? E aí tentar fazer uma projeção da economia para esse período. Eu sei que é difícil, mas se você analisa um pouco mais o mercado, você consegue ter uma direção. Tesouro pré-fixado com juros semestrais, olha só que interessante. Esses títulos aqui, que não tem nada na frente, não tem nada de juros semestrais, você vai ter o retorno desse investimento lá no vencimento. Então lá no vencimento ele vai te pagar o principal que você investiu, mais os juros acumulados. O pré-fixado com juros semestrais, ele faz de uma forma diferente. Ele vem distribuindo semestralmente uma parcela desse rendimento. Por que isso? Porque todo mundo tem prazos e objetivos diferentes. Então, para você que é uma pessoa jovem, 20, 30 anos, você pode investir tranquilamente para 2045, por exemplo, 2050, tá? 2040. Mas para quem já é uma certa idade, tem 55, 60 anos, será que é interessante investir por mais 20 anos? Só para depois receber esse retorno? Então, o Tesouro Direto já pensou nisso. Eu posso trazer para ele
uma antecipação desses rendimentos pagando semestralmente. Elton, é legal, então eu que tenho 20 anos também posso investir? Pode, mas aqui tem um ponto também. Investir no Tesouro Direto tem imposto de renda. E tem uma tabela, tá? Essa tabela começa lá até 6 meses, 22,5%, de 6 meses a 1 ano de investimento, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, e acima de 2 anos, 15%. Então, a maioria dos títulos aqui é feito para você pagar o mínimo de imposto de renda no vencimento, que é 15%. Só que quando você tem uma distribuição semestral, você vai pegar ali algumas alíquotas maiores, 22,5%, 20%, 17,5%. Então, isso a longo prazo, ela influencia na rentabilidade. Então, se você comparar os dois títulos, um pagando semestralmente e o outro pagando só no vencimento, você vai ver que no vencimento o capital acumulado vai ser um pouco maior do que foi pago semestralmente, porque você tem ali você está começando a subir, tem uma quedinha de taxa de pagamento de imposto. Aí volta a subir, pagamento de imposto, tá bom? Então, é importante, se você tem um prazo, investe com o pensamento de receber lá no futuro. Depois a gente tem aqui o Tesouro IPCA 2029, 2040. O que significa isso? IPCA. IPCA é inflação. Então eu vou pagar inflação mais alguma coisa. Tá vendo? IPCA mais. Então eu vou pagar esse 2029 tá pagando IPCA mais 7,95. Esse 2040 tá pagando IPCA mais 7,29, ou seja, isso ao ano. Bem interessante. Então você tem aqui títulos para 2050, estou gravando em 2025, quase 25 anos investindo. Então é uma opção bem interessante para quem quer investir para longo prazo e ter uma proteção da inflação. Então eu estou investindo e não estou preocupado com a inflação porque estou protegido, vou ter um ganho real também, tá certo? Mas percebe que são títulos de maiores duração. E lembrando de novo, vai investir, pensa em investir levando até o vencimento. Se você já é um pouco avançado, aí você pode depois ver o vídeo sobre marcação ao mercado e aí dá para ganhar alguma coisa a mais aí, pedindo resgate antecipadamente, mas são outras estratégias. E para finalizar, a gente tem dois títulos novos aqui, que é o Renda Mais e o Educa Mais, tá? O que é o Renda Mais? O título foi pensado em ter uma renda a mais na sua aposentadoria. Então você faz um investimento aqui, vamos supor, até 2040, você vai investindo. E aí em 2040, ele começa a te pagar uma renda mensalmente durante 20 anos. Então você vai complementar a sua aposentadoria lá quando você conseguir se aposentar. Olha só que legal. E o Educa Mais é pensando já no pagamento de uma faculdade para os seus filhos. Então você vai imaginar lá, meu filho vai começar a estudar em 2030. Então eu vou investir até 2030. Em 2030 ele começa a pagar uma renda mensal durante 5 anos. A diferença então do Renda Mais para o Educa Mais é o tempo de pagamento mensal. Renda Mais 20 anos, Educa Mais 5 anos, tá? E ele vai te pagar esse retorno aqui. Muito parecido. Na verdade, é praticamente o IPCA+, só que de uma forma de distribuição diferente lá no futuro. Então ele vai te pagar IPCA mais 7,32, IPCA mais 7,16. Isso ao ano. Então ele já faz o cálculo para você de hoje até o último dia lá do seu último pagamento. E aí você vai ter esse retorno corrigido pela inflação, tá? Então vai render a inflação mais um valor real. É bem legal porque você imaginando que R$2.000 hoje, eu quero receber R$2.000 hoje. Só que R$2.000 daqui 20 anos não vai ser mais R$2.000. Para manter o poder de compra tem que ter corrigido pela inflação. Então ele já faz isso. Para você até quiser simular quanto que você deveria deveria investir, você pode vir aqui em produtos, Tesouro Renda Mais. E aí você faz aqui uma simulação. Então, por exemplo, eu tenho 34 anos, quero me aposentar com 60 anos.
e eu quero ter uma renda mensal de 2 mil. Quanto que eu preciso investir por mês para ter essa renda de 2 mil lá no futuro? E aí você pode para simular e ele vai falar, olha, o título que se enquadra naquilo que você está buscando é o Tesouro Renda Mais, 2050, e você tem que investir mensalmente R$ 369 por mês para ter essa renda de R$ 2.000. Tá? Lembrando que esse R$ 2.000 vai ser corrigido pela inflação. Show? Então é isso aqui sobre o Tesouro Direto. Então você já consegue escolher qual título se encaixa melhor nos seus objetivos e prazos, tá? E lembrando que o Tesouro Direto é o produto mais seguro que tem hoje no mundo dos investimentos. Por quê? Porque é o Tesouro Nacional que garante isso daí. Pra você ter noção, o FGC, que é um garantidor de crédito, que dá ali a segurança de um CDB, de uma LCI, uma LCA, tem a maior parte do seu capital nos títulos públicos, tá? Se acabar o dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar os investidores. Como o Brasil não faz parte de um bloco econômico, tem seu próprio Banco Central, ele pode imprimir dinheiro para honrar esses pagamentos. Então, desde que foi criado esse programa, bem antes de 2002, os títulos públicos sempre foram honrados. Porque não é interessante para o governo dar calote nisso daqui. Porque não é só brasileiro que investe aqui no títulos públicos, é o mundo inteiro. Então, se você dá calote, você gera desconfiança, então você tem saída de capital e a situação pode ficar cada vez mais crítica. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo.